Sejam muito bem-vindos ao canal Cadê Meu Brush? Eu sou o Vini e nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como fazer sua primeira pintura digital. Esse vídeo é bem focado para você que está começando agora na pintura digital, tem um pouquinho de medo ou um pouco de dúvida sobre os processos da pintura, então eu espero poder ajudar vocês a entender um pouco mais os processos da pintura digital, explorando algumas das ferramentas básicas que a maioria dos softwares oferecem. E juntos nós vamos desenvolver esse projeto aqui, que vai estar para download aqui na descrição do vídeo. Então você pode baixar e juntos a gente pode desenvolver esse projeto. E você pode tirar dúvidas aqui no campo de comentários ou também lá no meu Instagram, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Agora nós vamos começar a entender um pouco mais sobre como funciona o processo da pintura digital. E sim, existem processos que visam facilitar a sua compreensão, principalmente quando você está aprendendo. Ter um caminho é uma das melhores coisas durante o processo de aprendizado. É muito mais fácil você aprender uma pintura digital entendendo que existe um começo, meio e fim, do que simplesmente olhar alguém que já tem muita experiência fazendo uma pintura numa camada só, super renderizada e super maravilhosa. Então é muito melhor você ver um processo simples, como é o caso desse personagem aqui que a gente vai fazer, que basicamente é flat color, são cores sólidas, é fácil fazer, mas quem está começando às vezes não tem aquele entendimento de como chegar nesse resultado de uma maneira um pouco mais limpa e um pouco mais organizada. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Essa espiral aqui se chama metodologia espiral. Ela basicamente consiste em mostrar um processo do começo até o fim. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Como que a partir dessa espiral eu consegui desenvolver o meu projeto. Então tudo começa com um esboço, que pode ser feito no papel, pode ser um esboço que você fez todo torto, igual tá aqui, foi um rabisco rápido que eu fiz. E depois a gente limpa esse esboço e corrige imperfeições dele através da nossa linha. Depois disso a gente faz a base da pintura e aplica as máscaras. Então aqui eu vou ter uma base da pintura e também vou desenvolver a clipping mask para as bases dessa pintura. Por que que eu vou desenvolver máscaras? Exatamente para que eu consiga trabalhar com as cores travadas em cada área que eu quero. Depois disso, a gente passa para a pintura. E depois da pintura, nós vamos para o acabamento. Aqui no caso já está com umas sombras, então já apliquei alguns acabamentos, tipo esse degradê no vidro. O vidro do capacete do personagem está com transparência. Tem aqui uns efeitos de reflexo. É uma coisinha ou outra muito pequena para esse projeto, que é um personagem super simples, mas que pode te ajudar a entender como que ter um processo vai facilitar a sua compreensão e vai te evitar frustração durante o aprendizado da pintura digital. Então é isso, esse aqui é o processo que a gente vai utilizar e você pode adaptar os seus próprios processos utilizando essa espiral aqui. Pega e faz uma espiral aí no seu Photoshop e pensa, bom, eu vou começar com o esboço, depois eu vou passar aqui para a parte do refinamento, depois do refinamento eu vou passar e vou criar uma base para pintura, depois da base eu vou criar as máscaras, depois eu vou criar as cores. Você pode criar através dessa espiral aqui uma guia para ajudar a sua mente a funcionar, para que você não trave, para que você não acabe ficando preso em um looping infinito onde você não sabe por onde começar, para onde ir durante o processo da pintura digital. E agora que nós entendemos um pouco mais do processo da pintura, nós vamos conhecer algumas das ferramentas básicas necessárias para a criação da pintura digital. Não dá para abordar todo o tema aqui agora, porque tem muita coisa, tem muito tipo de ferramenta, mas eu vou tentar, de maneira fácil, falar um pouco sobre as ferramentas aqui que são essenciais. Eu só queria deixar claro que não é a ferramenta que faz o desenho, é o artista que tem o domínio da ferramenta. Então, o artista que você gosta utiliza um brush específico, mas não é esse brush que faz o trabalho dele, tá? Domine as ferramentas, assim como domine o software que você usa, domine a plataforma de desenho que você usa. Ter esse bom domínio e ter essa boa prática vai fazer com que você muito mais facilmente se desenvolva. Então vamos começar aqui e nós vamos começar a falar um pouco sobre a principal ferramenta que a gente vai utilizar, que é o pincel. O brush. O pincel é simplesmente a ferramenta mais básica que a gente tem
para fazer um desenho. E só com ele você consegue fazer o desenho e a pintura. O resto, outras ferramentas, visam facilitar. Mas agora a gente vai focar em quais tipos de brush nós podemos utilizar nos nossos projetos e entender que determinados pincéis têm melhores aplicações do que outros. Lembrando que nada do que eu estou falando aqui é uma regra, tá? O primeiro tipo de brush que a gente vai utilizar fica aqui no Pincéis Gerais. É um pincel que tem em todo o programa, que é o pincel redondo de bordas duras, ou o pincel Hard Edge ou Hard Round. É o pincel que é o padrão, ele não tem variação de pressão e ele não tem variação de tamanho, assim como ele não tem variação de opacidade. Esse pincel vai ser muito legal para que a gente consiga fazer a base da nossa pintura, assim como ele é muito útil caso você queira, por exemplo, trabalhar com silhuetas de personagens. Para a gente fazer a base da nossa pintura, a gente precisa de usar um pincel com 100% de opacidade. E agora a gente vai ver a razão disso. Então, por exemplo, se eu tirar aqui um pouco da opacidade do meu pincel e fizer a mesma esfera embaixo, vocês podem ver que ela ficou com uma tonalidade um pouco diferente. Isso acontece porque quando um pincel não está com 100% de opacidade, ele vai ficar com transparência, porque ele não está 100% preenchido de pixels. Ele não está com 100% de opacidade na cor. E é importante você entender isso, porque muitas vezes você pode acidentalmente esbarrar aqui no teclado numérico do teu computador e acontecer de alterar a opacidade. Então, se você alterar a opacidade do seu pincel, você vai ter mais ou menos esse resultado aqui, onde você vai ter passadas que ficam mais escuras do que outras. Então, se atentem à opacidade, tá bom? Se a opacidade está baixa, quer dizer que tem menos informação de tinta indo para a tua tela. E se a opacidade está 100%, você vai ter 100% de preenchimento. Para fazer a base do desenho, é importante que você tenha 100% de opacidade. A gente vai passar agora para o próximo pincel, que é um dos pincéis que eu também utilizo bastante, que é o Soft Edge, ou bordas macias. Quando a gente fala de pincéis macios, geralmente a gente está falando de pincéis que tem esse esfumaçado. Esse pincel aqui, ele é muito útil quando a gente fala sobre a questão de criar volumes. Então, com esse pincel, vocês podem ver que rapidamente eu já consegui fazer aqui uma esferinha aqui com volume, aplicando aqui alguns conceitinhos de rebatimento, luz e sombra, que eu quero falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas esse pincel de bordas macias serve para isso. Esse pincel não é bom para trabalhar com preenchimento, que vocês podem ver que ele fica todo esvoaçado aqui nas pontas. Mas para a questão de trabalhar com o volume, ele é maravilhoso, assim como para fazer degradês e blending de cores. Pensem nesse pincel sempre para suavidade. O próximo pincel que a gente vai falar é o pincel que tem pressão de opacidade. E o que é a pressão de opacidade? Pressão de opacidade se trata da variação da pressão. Quanto mais você aperta, mais tinta ele solta. Esse pincel é muito interessante para situações como, por exemplo, onde você quer fazer também um blending de cores, só que você quer deixar o brush stroke, que é essa passada do pincel um pouco mais artística, mais natural, como se tivesse realmente ali um efeito de um pincel. Então, para fazer esboço, para fazer pinturas também, às vezes uma sombra um pouco mais dura, você não quer que seja tão suave, você pode também usar o pincel de pressão de opacidade. Com a pressão que você aplica na sua caneta, você vai criando essas variações de cor. Próximo pincel que a gente tem é o pincel de pressão de tamanho, e esse pincel é um dos pincéis que a gente mais quer utilizar no começo, quando compra a nossa mesa digitalizadora, mas no fim das contas é um dos pincéis que a gente menos utiliza, a não ser que você trabalhe muito com line art. Menos pressão no pincel, mais fino o traço fica, quanto mais pressão, mais grosso. E para finalizar esse tópico, vamos falar sobre os brushes de textura. Aí é infinito. Você pode fazer download através aqui do Obtenha Mais Pincéis, do pacote do Kyle Webster, que tem literalmente centenas de pincéis texturizados.
tem pincel que simula óleo, tem pincel que simula aquarela, e não dá para falar sobre literalmente assim todos os pincéis texturizados. Cada um vai ter um tipo diferente de textura, cada um vai ter um tipo diferente de aplicação. Então, pincéis de textura são muito interessantes, são muito legais para você poder trabalhar de uma maneira um pouco mais solta, né? Pincéis que simulam os traços de um pincel de verdade. É bem interessante. Só para finalizar essa questão do brush, agora eu quero falar sobre mais duas configurações aqui, 3 configurações na verdade, que são básicas, que eu já falei aqui da opacidade. Para fazer um preenchimento você precisa estar com 100% de opacidade, mas quero falar também sobre o fluxo. Fluxo também é algo muito importante para você entender. O fluxo basicamente define o fluxo, a quantidade de informação que está saindo do seu pincel. A gente consegue ver isso claramente em pincéis texturizados, e quanto mais fluxo a gente tem, mais carregado o nosso pincel fica. A transferência faz exatamente o que a gente tem nesse pincel de pressão de opacidade. Liga a transferência através deste botão, e aqui a gente vai ter exatamente a questão da opacidade de acordo com a pressão do nosso pincel. É possível você utilizar essa configuração em qualquer pincel, tá? Até mesmo no pincel de pressão de tamanho, você pode literalmente criar variações, alterar o fluxo do pincel para que saia menos informação de tinta e ele fique às vezes um pouquinho mais texturizado. Fica aí ao seu critério de criar essas variações e entender como funciona. Bom, para finalizar então, vamos falar sobre o modo do pincel ainda nessa aba superior, onde a gente tem variações de modo de mesclagem. Modo de mesclagem se trata basicamente de ferramentas como, por exemplo, o Multiply, que ele adiciona informação, ou então a ferramenta Color Dodge, subexposição de cor, que ele subtrai a informação para deixar as coisas mais claras. No pincel, tenta sempre trabalhar no modo normal. Então, se estiver dando algum problema aí no seu pincel, é porque está com o modo de cor alterado. O modo de camada que geralmente a gente altera aqui, né, nessa aba no Photoshop. Agora nós vamos falar sobre a ferramenta Lasso Tool. A ferramenta de laço ela é muito utilizada para que a gente possa fazer seleção. Ela faz parte aqui das ferramentas de seleção. Quando a gente seleciona algo, a gente pode fazer diversos tipos de ações. A primeira ação que a gente pode fazer é, por exemplo, dar um Ctrl T e mover essa seleção. Assim como a gente pode clicar com o botão direito e deformar essa seleção, a gente pode aplicar perspectiva para essa seleção, a gente pode distorcer a seleção, a gente pode fazer o que a gente quiser com algo selecionado com o Lasso Tool e quando a gente aplica o Ctrl T. Mas o Lasso Tool não serve só para isso. Com o Lasso Tool a gente consegue também criar padrões e, utilizando a tecla G, o balde de tinta, a gente consegue uma base, por exemplo, para uma pintura. Então, com o Lasso Tool a gente também consegue apagar, a gente também consegue adicionar novas informações. Então, é uma ferramenta muito versátil e você ter um bom domínio dela vai te ajudar muito na hora de criar suas artes. Uma coisa do Lasso Tool que é muito interessante, eu demorei para aprender, é que quando a gente está segurando a tecla Alt, por exemplo, eu estou aqui com o Lasso Tool, mas eu estou segurando a tecla Alt, e eu solto, ela vira o laço poligonal. O laço poligonal ele já trabalha mais com retas, mas eu posso mesclar segurando a tecla Alt entre as retas e as curvas que o Lasso Tool oferece. Então eu vou dar um exemplo para vocês, eu quero fazer aqui reto, mas eu quero que aqui ele tenha esse formato e quero voltar reto. Pronto. Segurando a tecla Alt quando você está com o Lasso Tool e quando você levanta a caneta da mesa, ele vira o laço poligonal, tá? E quando você clica e arrasta de novo, ele volta a ser o Lasso Tool. Como está dando para ver ali, ele muda até o símbolo do cursor. Outra ferramenta de seleção útil é a tecla M, para você selecionar
uma área, tá? E você também pode selecionar áreas com a ferramenta elipse. Às vezes você quer selecionar um círculo. Lembrando que se você segurar Shift, você vai manter ele sempre como um círculo, e se você soltar o Shift, você pode fazer com que ela se torne uma ferramenta de elipse. São ferramentas muito úteis na hora de criar uma arte. Por exemplo, se eu quiser criar o capacete do nosso personagem que a gente vai fazer, eu poderia fazer utilizando essa ferramenta de seleção e preenchendo ela. Ou se eu quiser fazer algo quadrado, selecionando aqui o Shift, ele vai manter o aspecto, eu posso vir aqui e facilmente já criar uma forma quadrada. E no balde de tinta, com o atalho G, eu também posso selecionar a ferramenta de degradê. O degradê vai utilizar as duas cores que a gente tem aqui no canto esquerdo, a primária e a secundária. E aqui eu seleciono o modo de degradê que eu quero. Se eu quero do centro para fora, se eu quero que ele seja com esses efeitos. O mais comum é o primeiro, que é o degradê básico. E para finalizar, nós temos as formas vetoriais que ficam aqui nessa ferramenta, onde nós temos ferramenta de retângulo, elipse, polígono e também a caneta. Ela também é uma forma vetorial. Então, se você quiser fazer alguma alteração, é só você clicar e segurar na caneta e ir até onde tem um símbolo de mais. Assim, você consegue adicionar pontos novos e fazer alterações clicando e segurando. E para excluir, você com o botão Alt, você vai excluir pontos da sua caneta. Então, é uma ferramenta muito legal de usar também, porque é uma ferramenta vetorial. Então, é uma ferramenta que te permite fazer correções após você já estar com ela pronta. É só você vir aqui, ela é uma ferramenta vetorial, uma ferramenta de forma. Como vocês podem ver, ela não está rasterizada. Se eu clicar com o botão direito e rasterizar a camada, ela vai virar uma forma de bitmap, né? Vai virar uma forma convencional. Mas, enquanto ela tem esse símbolo aqui, ela pode ser alterada através da nossa ferramenta de pincel. Então, é uma ferramenta muito interessante e facilmente a gente consegue criar formas com ela. Outra ferramenta vetorial muito interessante é a ferramenta de elipse. Mesma coisa, segurando o Shift, a gente vai conseguir manter aqui o raio sempre alinhado, ou a gente pode também, soltando o Shift, criar um elipse. Então, vou criar aqui um círculo e a gente também tem a mesma ferramenta de forma. Caso você queira criar alterações, você pode inclusive selecionar aqui a caneta. E aqui eu vou transformar o nosso elipse em alguma outra coisa. Então essas ferramentas são muito legais, essas ferramentas vetoriais. Eu quero fazer um vídeo dedicado só a elas, porque não dá para abordar tudo isso em um vídeo só. Só queria comentar a existência dessas ferramentas, para que você também tenha um pouco de vontade de explorar e de conhecer mais. E agora a gente vai passar para o próximo passo, que é conhecer um pouco mais sobre como criar máscaras. Agora nós vamos entender um pouco como utilizar as máscaras. Máscaras são simplesmente métodos de você limitar camadas. Quando a gente fala em limitar camadas, a gente está falando de fazer algo em cima de uma camada que fique preso dentro dessa camada. As grandes vantagens do desenho digital é exatamente essa facilidade que você tem para trabalhar com máscaras. Vamos começar entendendo os tipos de máscaras. A primeira máscara que a gente tem é a Clipping Mask, ou a máscara de corte. Para criar uma Clipping Mask, a gente tem que utilizar uma outra camada. Então a gente tem essa camada aqui, que é esse retângulo, e eu vou criar uma camada por cima dessa. A camada obrigatoriamente tem que ficar em cima dela. Com o botão Alt clicado, aparece esse quadradinho bem na divisão entre elas. Quando eu clico, a gente vai ter uma máscara Clipping Mask. Tudo bem, caso você não queira apertar o botão Alt, você pode clicar com o botão direito e vir aqui em Criar Máscara de Corte. Pronto. Lembrando que a camada tem que estar em cima da camada mãe. Essa aqui é a camada mãe.
E você pode criar várias clipping masks em cima de uma mesma camada. Lembrando da hierarquia de camadas que eu vou falar daqui a pouco, mas, por exemplo, eu criei 3 clipping masks, vou colocar cores diferentes para vocês verem que eu posso criar várias clipping masks em cima de uma mesma camada. Ou seja, criei várias clipping masks em cima de uma mesma camada. Eu também posso desvincular uma camada. E se eu desvincular uma camada abaixo, vai desvincular as camadas que estão acima, tá? Então é importante você entender isso. Brinque um pouco com isso, entenda como funciona, não tenha medo de errar, porque isso aqui você vai pegando com o tempo. A segunda camada que a gente vai trabalhar é o bloqueio de pixels. Essa aqui é uma camada que eu também gosto muito, embora ela seja um pouco mais perigosa, porque quando você utiliza o bloqueio de pixels, você vai fazer tudo dentro da camada mãe. Ou seja, se você vier aqui e ativar o bloqueio de pixels, que é esse quadradinho aqui, bloquear pixels transparentes, ou seja, ela vai bloquear todos os pixels que não tem em volta dessa camada, né? Ela vai fazer só com que esse quadrado seja algo visível, e eu mudei a cor dele e agora ele é vermelho. Não tem igual aqui na camada anterior, que eu tenho a predominância e vou colocando filhos em cima para fazer uma hierarquia de camada. Aqui não. No bloqueio de pixels, quando você faz a alteração de uma cor, você está alterando a cor. Então, por exemplo, você quer fazer uma alteração de cor, você vem aqui, bloqueia os pixels, altera rapidamente e tá tudo certo. Você alterou, você fez tudo isso numa camada só. Se precisar também voltar para a cor original, você pode vir aqui, bloquear os pixels novamente e voltar à cor original. Esse tipo de máscara é muito rápido e muito fácil de fazer, então eu sugiro que você também treine aí fazer esse tipo de bloqueio por pixels, tá? Lembrando que é este quadradinho aqui. Ele vai ficar com um cadeadinho, então se você quiser fazer alguma coisa fora da camada, você não vai conseguir, tá? Tudo vai ficar dentro da camada. E se você quiser fazer alguma alteração na camada, você tem que desbloquear a camada e ir adicionando informações. E depois, se você quiser fazer mais alguma alteração, você novamente bloqueia a camada e aí você vai ter novamente uma camada bloqueada. Por fim, nós vamos falar da máscara mais complexa, que é a máscara de camada, que ela é feita através de uma seleção. Então, nós temos aqui uma forma. Se eu clicar com o Ctrl em cima do desenho da forma aqui, eu vou fazer uma seleção. E se eu vier aqui em uma camada nova e clicar em máscara, que é essa ferramenta aqui, adicionar máscara de camada, eu criei uma máscara. Tudo que eu fizer agora dentro aqui vai ser alterado ali. Ele vai limitar para mim esse quadradinho branco. Então, eu tenho uma camada nova, eu não alterei a camada anterior eu posso inclusive ocultar ela, e aqui eu consigo fazer alterações nessa camada. Tá, mas eu quero fazer com que esse retângulo tenha novos elementos. O que eu faço para fazer isso? Eu tenho que fazer uma nova máscara de camada, tem como adicionar? Essa máscara, tudo que for branco aqui dentro desse quadradinho preto, vai fazer parte da máscara. Então eu posso sim adicionar novos elementos dentro, desde que eu pinte de branco. Eu tenho que pintar de branco para que vire parte dessa máscara de camada. Se eu pintar de preto, eu excluo. Isso tem 2 quadradinhos. Se eu clicar dentro do preto e pintar aqui de preto, eu estou excluindo áreas em que a minha camada vai ser ativa. E se eu pintar de branco, eu estou adicionando áreas onde a minha camada vai ser ativa. E aqui eu posso vir e alterar a cor, eu posso fazer o que eu quiser. A máscara de camada, ela pode ser criada com as ferramentas de seleção, ela pode ser criada com o Lasso Tool,
E ela pode ser criada, inclusive, em pastas. E dentro das pastas nós poderemos colocar, por exemplo, a gente vem aqui com uma seleção, vem na nossa pasta e cria a máscara baseada na nossa seleção. Agora, tudo que tiver dentro da minha pasta e eu colorir, olha só, fica travado na minha máscara. Mesma coisa, eu quero alterar a máscara, eu posso vir aqui, por exemplo, com a ferramenta de seleção, selecionar a área que eu quero adicionar e pintar de branco. Pronto, adicionei uma máscara. Se eu quero retrair, se eu quero tirar algo que está aqui da máscara, eu também seleciono a cor preta, pinto, pronto. Essa ferramenta de máscara de camada é muito legal, ela é muito útil, porque, por exemplo, quando você cria uma pasta com uma máscara, você pode adicionar diversas camadas e cada camada você pode adicionar um pouquinho de informação e levando em consideração sempre a questão de hierarquia de camadas, onde a camada superior sempre vai ter prevalência, então é bem interessante e eu recomendo que vocês explorem. Então, sobre máscaras, é isso, são as 3 máscaras mais importantes que a gente tem. Agora eu só queria dar um adendo que eu falei aqui sobre hierarquia de camadas. Hierarquia de camadas se trata de como as camadas se posicionam dentro do seu documento. Fique atento às hierarquias de camadas. Por exemplo, eu tenho aqui nessa pirâmide a forma como as camadas estão posicionadas. A camada inferior, que é a camada 1, ela sempre vai ser a camada base. E conforme eu vou adicionando camadas, eu vou tendo camadas que vão se posicionando de forma superior. Se eu pegar a camada 4 e mover ela ao longo aqui da pirâmide, eu vou ver que ela sempre vai estar por cima. Porque aqui no meu projeto, ela está por cima. Se eu colocar ela por baixo, por exemplo, da verde, agora ela já não é mais a predominante, porque ela deixou de ser a camada superior. Então, a gente pensa realmente em uma pirâmide quando a gente fala em camada, porque a base sempre vai ficar por baixo de todas as outras peças e o topo ele sempre vai prevalecer. A gente pode ver isso de maneira bem aplicada nessa esfera, onde eu trabalhei aqui com várias camadas para conseguir chegar nesse resultado. E conforme eu fui aplicando camadas, eu fui criando uma hierarquia de camadas, tá? Se atente a isso, porque se você altera uma hierarquia de camadas, você já complica completamente o seu projeto. Então, se atente à hierarquia de camadas. Agora que nós já entendemos os conceitos de ferramentas básicas, criação de máscaras e hierarquia de camadas, nós vamos dar início às etapas do desenvolvimento do nosso projeto. Nesse processo, eu quero que você se sinta livre para utilizar os conceitos aqui apresentados da maneira que você achar melhor. Isso porque agora é a etapa de exploração, é a etapa de você se desenvolver. A base do nosso personagem é a primeira coisa que nós vamos fazer. Isso porque nós vamos trabalhar depois com a aplicação das máscaras para limitar nossa pintura, para que a nossa pintura fique dentro de um lugar específico e a gente tenha menos trabalho assim para fazer depois efeitos de sombra ou aplicar alguma textura ou qualquer coisa do tipo. Então nós vamos aplicar máscaras de corte, né, as clipping masks. Nós vamos depois que tivermos todas as máscaras aplicar as cores base e nós vamos depois finalizar aqui a nossa pintura. Então eu posso fazer a base da minha pintura tanto com o meu pincel. Eu recomendo bastante que vocês utilizem esse pincel redondo duro com 100% de preenchimento. Lembrem-se sempre que para fazer a base da pintura tem que estar com 100% de opacidade. Se você tiver com esse efeito de transparência aqui, isso vai te atrapalhar depois. Na hora de você criar uma máscara, você vai ter transparência. Eu já falei sobre isso, que tudo que tiver embaixo daquela cor vai aparecer e isso vai ser um grande problema. Então você pode tanto utilizar o pincel com 100% de opacidade sem a questão do fluxo e transferência. Então rapidamente aqui eu consigo criar uma base com esse pincel redondo. Caso esteja acontecendo isso daqui, lembre-se da hierarquia de camadas, tá? A camada predominante é a camada que a gente sempre vai permanecer por cima. Qual que é a camada predominante nesse caso? É a line art, é a linha, tá? Então, a nossa camada base, eu vou até renomear ela aqui, base, ela vai ficar por baixo da linha.
Bom, eu estou usando só o pincel, né, para fazer a base aqui do nosso personagem, mas você também pode usar, por exemplo, alguma das ferramentas que a gente falou, como por exemplo o Lasso Tool. Então você pode vir aqui com o Lasso Tool usando atalhos como Alt, levantando a caneta. Você vai fazendo aqui seleções. Em algum ponto que você errar, se você segurar o Alt, ele vai subtrair seleção e com o Shift ele vai adicionar a seleção. É só você olhar aqui para o ponteiro, quando eu aperto o Shift ele tem um mais e o Alt ele tem um menos. Então, por exemplo, aqui onde saiu um pouco da linha, eu venho com o menos, com Alt, né? E se eu quiser dar continuidade aqui na minha seleção, com o Shift eu vou adicionando. Agora com o botão G do balde de tinta, eu adiciono aqui a cor e eu vejo se ficou algum ponto para fora. Não, tá perfeito. Beleza. Eu também posso utilizar, por exemplo, a ferramenta caneta para fazer essa seleção. Ferramenta caneta, lembrando sempre que você não precisa fazer um contorno perfeito, porque ela tem essa facilidade de depois você vir aqui em ferramenta, adicionar ponto de ancoragem e clicar e adicionar uma linha. Aí aqui você vai adicionando pontos Bezier, que vai fazer com que você tenha muito mais controle aí do seu traçado. No caso, como eu quero criar uma base em uma camada só, vocês podem ver que a ferramenta caneta ela cria essa linha aqui vetorial, né? Ela é uma camada que tem... As camadas que tem esse quadradinho são camadas vetoriais. Você pode tanto dar Ctrl E e mesclar com a camada de baixo, quanto você pode clicar com o botão direito nela, rasterizar camada. Ela vai virar uma camada rasterizada. Ou seja, uma camada de bitmap. Agora eu não consigo mais fazer edição com a caneta. Ela perdeu as propriedades vetoriais, ela se tornou uma camada bitmap. Então, por exemplo, se ela tiver com um quadradinho, eu consigo editar qualquer coisa. Posso pegar um ponto específico e editar. Mas nesse caso aqui, eu não quero manter ela como vetor porque eu já tenho as linhas prontas, eu só quero o preenchimento. Então, eu vou simplesmente dar um Ctrl E pronto. Ela já virou parte da minha estrutura. E eu vou dar continuidade aqui, então, fazendo o resto do preenchimento. Vou utilizar aqui o laço tool para fazer essas áreas que são um pouco mais retas, que não tem necessidade de eu utilizar apenas o pincel. Nesse caso aqui eu não vou usar o G, porque o G ele vai deixar essa manchinha branca aqui. Então aqui eu vou vir com o pincel mesmo e com o pincel eu vou aplicar. Vou terminar aqui também de fazer a outra parte da perna. Agora nós temos a base da nossa pintura pronta, então nós vamos começar a preparar máscaras. Eu poderia tanto trabalhar com a máscara de bloqueio dentro da nossa base, então eu simplesmente bloquear a base e ir trabalhando aqui nas cores, só que isso vai me dar um problema muito grande, porque depois eu vou ter que alterar algumas cores. E trabalhar com várias cores dentro de uma camada só vai te dar um pouco de dor de cabeça. Porque, por exemplo, se eu depois quiser aplicar uma sombra só aqui na parte que está amarela, eu não vou ter uma camada só do amarelo, vai estar tudo numa camada só. Então, o bloqueio é interessante quando você tem uma camada só para isso. Então, nesse caso, por exemplo, se eu quisesse fazer um bloqueio, eu poderia pegar aqui o boné, dar um Ctrl Shift J, ele vai virar uma camada separada. Aí nele eu poderia dar um bloqueio de pixels e aí ele vai virar uma camada só para o boné. A gente pode fazer isso. Inclusive eu vou deixar assim, porque o objetivo é que vocês entendam que existem múltiplas maneiras de fazer as coisas aqui. O capacete eu também vou separar dessa base, porque o capacete eu quero que ele seja transparente. Então eu vou separar ele também com a ferramenta de seleção. Ctrl Shift J. Agora ele está separado. A cabeça dele, o boné. E a gente tem o resto da base aqui. Agora ficou fácil trabalhar no resto da base. Eu separei o capacete porque a cabeça dele aqui eu quero conseguir trabalhar nela um pouco mais separado, porque eu vou colocar transparência.
Eu vou aproveitar já e vou criar uma base também para esses chicletes que estão aqui dentro. Já vou colocar uma cor aqui só para dar um pouco de destaque, que a gente não tinha ainda criado uma base, simplesmente criei uma camada nova, porque esses chicletes aqui eu quero que eles tenham uma transparência diferente da do vidro, eu quero que eles permaneçam com 100% de opacidade. Então, quando eu abaixar a opacidade do vidro, eu quero que os chicletes permaneçam aparecendo. Bom, agora eu vou organizar, só vou renomear aqui os arquivos. É importante vocês renomearem para saber qual arquivo é o quê. Bom, vamos lá. Vamos começar então a trabalhar em cima da cabeça, e a cabeça eu vou também trabalhar com a questão do bloqueio de pixels. Porque eu quero que esse capacete aqui, a cabeça do personagem, eu quero que ela seja transparente. Então eu simplesmente vou bloquear os pixels. Agora eu vou pegar um brush macio, eu vou ativar a transferência aqui para ele ficar um pouco mais suave, e eu vou aplicar um efeito de degradê nele, como se tivesse uma luz vindo daqui de cima. Aqui eu já estou começando a trabalhar com cores, então vocês podem aplicar também a cor que vocês quiserem, vocês podem deixar só uma cor só, se você quiser aplicar um degradê, você também pode aplicar um degradê. Você pode aplicar um degradê utilizando a ferramenta de degradê, igual a gente tinha falado. Você pode ser livre nesse momento para escolher o que você acha melhor, tá? Então aqui, eu vou trabalhar um pouco com esse efeito de degradê, colocar um azul mais escuro embaixo, mais claro em cima. E vou abaixar a opacidade aqui, ó, nessa área, opacidade. E vou abaixar um pouquinho a opacidade do vidro. Bom, uma outra coisa que eu vou fazer é que eu vou vir aqui na linha do meu projeto e eu quero que a linha dessas bolinhas aqui dos chicletes, elas estejam abaixo da camada azul, porque eu quero que elas sejam afetadas pela transparência. Eu vou dar Ctrl Shift J com a linha selecionada e vou mover ela para trás dessa camada aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu abaixo a opacidade da cabeça, eu quero que a linha também seja afetada pela opacidade, senão a linha vai ter muito contraste. Agora a gente vai trabalhar em cima da base utilizando o Clipping Mask, que foi mais uma técnica que a gente viu. Para utilizar Clipping Mask é só clicar em uma nova camada aqui, ou em Ctrl Shift N, você vai criar uma nova camada. Com Alt pressionado você vai clicar, ou com o botão direito, criar máscara de corte. E agora nós vamos começar a trabalhar nos outros elementos que eu quero para o personagem. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma cor aqui para o chiclete dele. Vocês podem ver que eu estou pintando de qualquer jeito e está permanecendo dentro da delimitação da camada. Vou criar uma outra camada agora para fazer a jaqueta. A gente depois vai ter mais uma parte que vai ser amarela. Então a gente vai criar mais uma Clipping Mask e vamos selecionar a cor amarela. Lembrando que não tem problema nenhum eu selecionar para a área branca aqui, ó, porque tanto faz, ela está delimitada. É claro que se eu tirar a delimitação, aí vocês vão ver tudo que está para fora. A Clipping Mask funciona desse jeito. Outra área amarela que eu também quero colocar é aqui no capuz. Agora nós vamos fazer mais uma Clipping Mask para fazer as calças do personagem. Inclusive eu posso fazer, não tem problema nenhum, por exemplo, a calça do personagem eu fazer por cima aqui, por exemplo, de onde vai ser a próxima camada, que vai ser os sapatos dele. Por quê? Hierarquia de camadas, a camada que está por cima é predominante. Depois eu vou fazer mais uma Clipping Mask para fazer o detalhe do sapato, que é essa parte branca aqui. Não trabalhe com excesso de zoom assim, tá? Tente trabalhar com um zoom um pouco mais afastado. Se a sua mesa digitalizadora for muito pequena, aí você tenta dar o zoom para ter um pouco mais de controle. Para selecionar camadas, essa dica também é muito legal. Quando a gente está trabalhando com muita Clipping Mask, às vezes a gente não sabe em qual camada que a gente está. Ctrl, clique, você vai para a camada. Ctrl, clique, você vai para a camada. Então aqui eu quero achar a camada azul. Achei a camada azul. Beleza, agora a gente já tem as cores base. O que eu vou fazer agora é mudar um pouco a cor do chiclete aqui. Eu quero colocar umas cores diferentes. Pronto, agora nós temos um pouquinho de cor aqui. Voltamos com a camada da nossa cabeça. E nós temos algumas camadas prontas. Última coisa que eu quero fazer, eu vou criar mais uma Clipping Mask nessa camada da base.
E nessa camada eu vou colocar já aqui vou colocar uma tonalidade de cinza para fazer o brasão aqui de caveira do personagem. E vou criar mais uma Clipping Mask para fazer a caveirinha aqui. Aqui na camada amarela eu decidi colocar o bolso também amarelo, só para ficar parecido com o personagem principal que eu fiz. Então, Ctrl clique na camada amarela, o Photoshop já me manda para a camada amarela. Lembrando que se você usa o Photoshop versão antiga, não vai ter algum desses recursos, atualize o seu Photoshop, tá? Não trabalhe com versões muito antigas. Agora vamos falar o seguinte, por exemplo, tá, eu pintei aqui de amarelo, mas eu quero mudar essa cor através do próprio pincel, quero fazer um degradê. O que eu vou fazer? Vou pegar um pincel macio, mas vocês podem ver que se eu pintar mesmo nessa camada, ele vai mudar tudo. A gente vai ligar o bloqueio de pixels. É um tipo excelente de recurso, inclusive aqui na Clipping Mask você consegue utilizar ele. E aí a gente pode criar um degradê e também podemos utilizar aqui algum efeito para fazer um efeitinho aqui de sombra. Aqui. Então aqui a gente vai criar um bloqueio de pixels e aqui dentro a gente pode criar variações, as variações que a gente quiser de cor, as variações que a gente quiser de sombra, tudo mais. O que você pode fazer também é dar um Ctrl clique, criar uma nova camada e aí sim, em uma nova camada, vir fazendo outras alterações. Porque aí nesse caso, com o Ctrl clique, ele vai ter delimitado as camadas interiores, tá? Aí sim você pode criar novas camadas dentro aqui do Clipping Mask, não vai ter problema nenhum. Nesse caso, eu vou trabalhar em cima de uma camada só. Então eu vou vir aqui, eu posso dar um Ctrl clique ou eu posso dar um bloqueio de pixels. Bom, então eu coloquei esse efeitinho de degradê aqui só para dar um pouquinho de volume. Eu posso utilizar, por exemplo, a ferramenta de Lasso Tool para fazer uma seleção aqui dentro e tentar fazer uma sombra, por exemplo. Agora a gente vai trabalhar aqui nessa parte vermelha do personagem, da jaqueta dele. Eu posso então criar uma camada nova. Nesse caso aqui, como ela está numa hierarquia inferior, não tem problema eu aplicar outras cores por baixo, tá? Por quê? Porque o que acontece? Como ela está abaixo da jaqueta amarela, eu posso criar quantas camadas eu quiser que ela vai permanecer abaixo da jaqueta amarela, tá? É uma questão de hierarquia de camadas. Então, nesse caso, eu nem preciso de dar o Ctrl clique. Então, eu posso trabalhar também dentro dessa mesma camada, só dando aqui um bloqueio de pixels, colocando uma cor um pouco mais escura para fazer aqui um degradê. Agora, na calça, como a calça está em cima da jaqueta, se eu livremente for colorir ela, aí vai dar esse problema. Então, bloqueio o pixel. Agora a gente vem aqui, seleciona uma cor um pouquinho mais escura. Opa, tá pegando na parte de cima e eu não quero que pegue. O que eu faço? Lasso Tool, faço uma seleção. Quero que pegue só nessa perna de baixo. Pronto. Tudo dentro da mesma camada, mas igual eu falei, você pode criar uma camada nova também, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para que você mantenha a sombra em uma camada nova. Estou com a parte da perna selecionada em uma camada nova. Agora em uma camada separada a gente tem a sombra. E você pode ir brincando também aí do jeito que você preferir, tá? Vamos finalizar aqui então indo para o chiclete. No chiclete eu vou fazer dentro da camada mesmo. E vamos finalizar aqui o boné. Lembrando que o boné está em uma camada separada. Ele está com bloqueio de pixels. Eu vou fazer aqui então uma nova Clipping Mask para ele. Selecionar aqui uma cor um pouco mais escura para fazer aqui também uma sombra. Bom, vamos fazer agora uns efeitos de acabamento. Eu quero que esses efeitos fiquem em cima da linha. Então eu vou criar uma camada nova acima da linha. Vou pegar o pincel e vou com o branco vir aqui por cima dessa linha para fazer esse efeito de brilho, tá? Eu vou fazer por cima da linha porque eu não quero que a linha apareça. Eu vou usar a linha só como um guia mesmo. O que mais que a gente pode fazer aqui só para finalizar o vídeo? Vamos fazer então um agrupamento.
Para que isso aqui fique organizado, você vai selecionar todas as camadas com o Shift, da primeira até a última clicando com o Shift. Ctrl G, você cria uma nova pasta. Agora tudo está aqui dentro. Então a gente sabe que o nosso personagem está dentro dessa pasta. E eu quero criar uma camada nova que vai ser o cenário. O cenário aqui, então, vamos usar a ferramenta Degradê. Pensando sempre no céu, que a parte mais de cima é mais azul e a de baixo é um pouco mais clara por conta do fog. Agora a gente cria uma camada nova. A gente pode criar uma Clipping Mask. Selecionar a cor aqui que a gente precisa. A gente faz aqui o chão do personagem. Vamos fazer uma sombra projetada? Cria mais uma Clipping Mask. Seleciona aqui uma tonalidade de verde um pouquinho mais escura. Aqui com o Lasso Tool a gente pode vir aqui no pé do personagem. Você pode vir com a borracha, selecionar uma borracha macia com transferência ligada. Ela vai dar uma esfumaçadinha nas bordas, tá? Ela vai atuar bastante parecido com o Smudge Tool. Então a gente faz aqui uma sombrinha para o personagem. Eu dou uma girada na tela às vezes só para ver como é que tá ficando. Para girar a tela é só apertar o botão R, você gira ela. Agora eu vou criar umas variaçõezinhas aqui de padrão de cor, só para deixar umas partes um pouco mais claras. Vou criar uma nova camada, mais uma Clipping Mask. Criar aqui uns arbustos aqui na frente. Dentro desses arbustos eu vou colocar bloqueio de pixels e vou selecionar uma cor agora um pouco mais amarelada para fazer esses efeitos de como se estivesse pegando uma luz aqui na frente. E vou escolher uma cor um pouco mais escura. Estou usando aqui o brush padrão do Photoshop, fluxo, opacidade, pressão redonda, tá? Então vamos tentando aplicar aqui brincando mesmo com o brush, não tem problema. Vamos adicionar umas montanhas no fundo, então eu vou criar aqui uma camada abaixo do chão do personagem, diminuir um pouco mais o fluxo, porque eu quero que o meu pincel fique um pouco mais suave. E vou criar aqui uma cadeia de montanhas atrás do personagem, tá? Isso aqui é só para exemplificar para vocês como que funciona a hierarquia de camadas, como que você pode, com um simples pincel básico e com o conceito de camadas, ir aprendendo algumas coisas. E aplicando, né? Então aqui tentando aplicar uns efeitinhos de iluminação. Isso aqui você vai pegando com o tempo, tá? Fazendo o mais rápido possível, mais básico. Por cima dessas montanhas, a gente vai aplicar um pouquinho que a gente chama de fog, tá? Que é basicamente pegar essa cor aqui azul e jogar em cima das montanhas. Isso aqui vai dar um efeito de distância, tá? Olha só o efeito de distância que legal que deu. Vamos criar agora umas nuvens bem... Utilizando aqui o nosso Lasso Tool, umas nuvens bem cartunescas. Criar mais uma camada. Criar mais uma nuvem aqui. Eu quero que uma nuvem interaja aqui com esse vidro dele para a gente ver que o vidro ficou transparente. Então, com o Lasso Tool, segurando o Alt. Olha só, que legal. Vou tentar... Eu não gostei muito dessa nuvem aqui, ó. Eu quero tentar diminuir um pouco ela. Seleciono Ctrl T. Simplesmente diminuo ela. Se eu quiser fazer com que a nuvem fique um pouquinho mais suave, eu posso pegar o meu brush redondo macio, meu pincel redondo macio, e vir aqui apagando. A nuvem vai ficar um pouquinho mais suave, dando aquela impressão de algodão que a nuvem tem. Beleza. Bom, eu estou razoavelmente satisfeito com o resultado aqui que a gente obteve no nosso projeto. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Esse tipo de aula aqui dá muito trabalho de fazer. Então, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, @cademeuBrush. Um abraço para todo mundo e continuem estudando, hein?